Olha, nós voltamos agora em clima de sorte e proteção para você. Para nós também, viu, Caçola? Para nós. Para nós, né? Que sorte, eu vou dizer, nunca é demais. Os amuletos e os talismãs são usados desde os povos mais antigos. Não está falando agora, inclusive falei em off com a Flávia sobre isso. E é para atrair amor, prosperidade e principalmente proteção. Cada cultura tem o seu símbolo de proteção de acordo com as suas crenças e as suas religiões. Aposto que você tem os seus, com toda certeza. Então vamos falar sobre eles? Vamos. Quem nos auxilia é o psicólogo com mestrado e doutorado, ele é insuportável, em psicologia social pela USP. Socorro. Olha que currículo. Leonardo Martins, obrigado. Você é insuportável, doutorado, mestrado. Por favor, isso é uma coisa fascinante. Quem está em casa vai adorar, Léo. Prazer, obrigado pelo convite. Eu tenho um filho com seu nome, chama ele de Léo, vou te chamar de Léo também. Acho que todos nós acreditamos, Léo, e colocamos fé em determinados símbolos, né? Acho que a vida é energia, tudo é energia. E eu não sei o que nos faz acreditar nesses símbolos. Como você disse no começo que há várias culturas e cada qual tem os seus símbolos, há várias explicações de por que os símbolos funcionam. E eu vou falar de um tipo específico de explicação, que é aquela com a qual a gente trabalha na psicologia. E existe uma noção de que o fenômeno da crença nos símbolos ou em qualquer outra coisa é um fenômeno complexo. A gente não pode ter uma explicação isolada. Então, só posso falar de algumas partes dessa explicação, senão a gente teria que gastar 20 programas para falar disso. Claro. Mas uma das questões fundamentais, um dos aspectos fundamentais é a cultura mesmo onde a gente está envolvido, né? Nós somos animais sociais e, por isso, a influência do grupo é enorme. Se você está num contexto em que as pessoas acreditam em certos símbolos ou em certos rituais, enfim, você já vai ter um certo direcionamento, uma certa predisposição para abraçar aquilo. Não é determinismo, é só uma tendência. Por outro lado, os símbolos, eles têm algumas funções psicológicas, entre elas, conferir controle à realidade. Você se sente sob controle de alguma forma da realidade. Imagine que você está num avião, por exemplo, e você tem medo de voar, e você tem um crucifixo que você sempre leva. Aquilo te dá, independente de funcionar ou não, independente de haver Deus ou não, mas em termos da experiência psicológica, que é estar com aquilo na mão, aquilo te dá uma sensação de controle, mínima que seja da situação. Você não está entregue ao acaso, né? Você está com aquilo que aquela carga simbólica representa. E também existe uma série de, o que a gente chama de vieses cognitivos, mas a gente pode chamar de tendências mentais, para simplificar, que são tendências da nossa mente, vamos dizer assim, para lidar com a realidade. E algumas delas têm a ver com essa questão. Por exemplo, a gente tem uma tendência muito forte a associar coisas. A gente tem uns exemplos famosos no futebol. Se um determinado técnico ganha um título importante usando um determinado blazer... meia! Uma meia, uma cueca da sorte, né? Imagina o estado dessa cueca. Em todo jogo ele usa. Conforme os resultados positivos vão se acumulando, ele tende a associar essas duas coisas, por exemplo, e isso pode virar um símbolo importante, né? Então, muito do que a gente chama, por exemplo, de comportamento supersticioso se forma nessas associações entre estar na presença de algum estímulo e aquilo coincidir com algo que dá certo, que é aquilo que você quer. Agora, Léo, de repente, você falou do crucifixo e tal. Qual é a influência, por exemplo, da religiosidade, ou das religiões mesmo, na crença desses símbolos? Deve ser grande, né? Enorme. Por um lado, os símbolos religiosos têm a ver com todos esses aspectos que eu mencionei. Mas, por outro lado, tem aspectos... Já tem falamos de crucifixo, né? Há também questões específicas, porque a religião, muitas vezes, aqui eu estou generalizando, porque a religião, na verdade, é um campo gigantesco. O símbolo do cristianismo. Sim. As religiões, elas tendem a lidar com o transcendente, com algo que, de alguma forma, ou está lá, distante, ou que, de alguma forma, não é imediatamente apreensível. Você não vê tal como você vê essa caixa. O símbolo, muitas vezes, ele traz essa realidade que parece transcendente, ou distante, ou difícil de visualizar, para o imediatismo. Você consegue ver Cristo na hóstia, por exemplo, ou no crucifixo, ou você consegue ver Buda numa imagem, enfim, os símbolos religiosos que estão passando aqui atrás. Passou o ombro, passou agora o olho. Sim. Então, eles têm entre as suas capacidades e potencialidades e utilidades trazer o transcendente para o plano da experiência imediata. Você consegue tocar Deus, digamos assim. É como muitas vezes...
uma foto de uma pessoa falecida ou distante nos traz a pessoa de certa forma, né? É como se a pessoa estivesse aqui com a gente agora. Os símbolos religiosos, muitas vezes, eles têm esse poder de trazer o transcendente para cá, onde a gente está. Mas eu devo entender, por exemplo, que todos os amuletos ou símbolos são relacionados à religiosidade? Não. A gente acabou de mencionar a cueca da sorte. Ah, é verdade. Né? É verdade. E tem o trevo de 4 folhas, o pé de coelho, as figas. Mas não pode ser bom, porque o coitado do coelho, cortaram Que má sorte, ele tem 4, né? E não teve sorte. Não teve sorte, verdade. Agora, muitas pessoas regem as suas vidas, Léo, de acordo com a doutrina dos seus símbolos. Eu não sei, mas isso, para você, psicólogo, a pergunta cabe. Isso pode se transformar num problema? Poder pode, porque como tudo no campo das crenças, a questão dos símbolos, ela tem aspectos positivos e negativos potenciais, pelo menos, né? Entre os positivos, a gente já comentou, a sensação de controle sobre a realidade, aumenta também até a autoconfiança para você fazer alguma coisa, você se sente protegido, enfim, ajuda a tocar a vida, sem contar o fato de que eventualmente pode ter um poder mesmo, né? Mas os aspectos negativos também podem ser muito presentes se a pessoa, por exemplo, se engessar em torno da convicção daquele símbolo e não buscar soluções talvez até mais eficazes para alguma doença, por exemplo. Entendi. Se ela tem um símbolo da sorte, ela começa a adoecer e ela fala que não vai procurar tratamento porque ela já está protegida por aquilo, por exemplo. Ou então ela usa aquele princípio que é acreditar que símbolos funcionam para outros campos em que aquilo talvez não se aplicasse, por exemplo. Esse símbolo me ajudou, esse texto me ajudou a passar no vestibular. Você está com esse problema sério na vida, tome esse símbolo, tome esse crucifixo que ele vai te ajudar a resolver, em vez de buscar outras soluções. Enfim, tudo depende de como a pessoa encara aquilo. O símbolo em si ele não é pernicioso, ele não é ruim. Depende muito de uma relação engessada, fixa que a pessoa toma em relação àquilo. Muitas vezes a gente não sabe isso, mas esses símbolos são muito ligados a culturas diferentes. Cada um tem... Eu acho que figa, por exemplo, falou de figa aí. Não é só um tipo de figa. Tem aquela Sim. figa e tem essa aí, né? O que elas representam, na verdade? Bom, até onde eu sei, a figa, essas que a gente conhece, elas surgiram na Itália, né? E o sentido original é uma vaga semelhança com a genitália feminina. Feminina? É. E aquilo me parece ali uma coisa meio fálica, não é não? Não há, é uma semelhança meio vaga, né? Você tem que fazer um certo esforço para aprender. De repente pode ser um clitóris ali. Sim, foi o que eu imaginei. Essa parte aqui tá... Sim. E é isso assim? Pois é, eu não sei a especificidade da diferença dos dois. O que eu sei é que em algumas culturas, inclusive, é ofensivo. Da mesma forma como erguer o dedo médio aqui é ofensivo, Sim. mostrar essa figa, na Itália, se eu não me engano, na Itália ainda é, em algumas regiões. Na Turquia, por exemplo, é você mostrar a genitália feminina como se você estivesse erguendo o dedo médio na nossa cultura. Então pode ser ofensivo também. Entendi. Tal qual na nossa cultura representa sorte, na verdade, afasta mau agouro. Então a cultura realmente faz toda a diferença. O mesmo símbolo, o mesmo gestual, representando coisas às vezes diametralmente opostas. Bom, além delas, tem muitos amuletos, né, que a gente vê que trazem sorte. Afinal, quem é o responsável pela sorte, Léo? Para afastar o mal olhado, essas coisas. Do ponto de vista psicológico, pelo menos, a gente pode, ao meu ver, pensar em duas situações. Aquelas em que a pessoa não tem controle, por exemplo, estar dentro de um avião sendo passageiro, e aquelas nas quais ela tem controle. E aí a gente pode pensar em dois resultados diferentes. Naquelas situações em que a pessoa não tem controle, a gente pode pensar que o resultado, que a sorte ou o azar, depende, por um lado, das circunstâncias. O avião, por exemplo, completar a viagem como se espera. E aí você está com aquele amuleto, pode, para você, já que a gente tem a tendência a associar as coisas, a vincular, né, o sucesso da viagem com aquele símbolo. Então, agora, toda vez eu vou viajar com aquele símbolo. Ou então, pelo contrário, se eu der azar e acontecer algo ruim, eu posso vincular negativamente também. Existe, né, o famoso efeito placebo, mas existe o gêmeo mal dele, né, que é o efeito nocebo, que é algo te fazer mal porque você acredita que vai fazer mal. Então, se a situação não é do seu controle, basta que as circunstâncias ajam para um lado ou para outro e que você junte essa circunstância com um símbolo, que a gente vai atribuir a sorte ao acaso ou ao símbolo. Mas se é uma situação na qual a gente tem controle, por exemplo, passar no vestibular, fazer uma boa prova, ou ter um desempenho atlético bom, o símbolo pode ajudar-nos a ter mais autoconfiança na hora de fazer. É o azarado pé de coelho, né?
Imagina, você está usando a sua cueca da sorte para jogar num jogo importante da sua vida. Se você sente que aquilo está te trazendo algo extra, isso pode te dar mais autoconfiança, você pode se engajar mais na tarefa, se esforçar mais. Então, o resultado positivo que muitas vezes você que você pode atribuir ao símbolo também pode vir do seu engajamento na presença daquele símbolo, né? É o que a gente chama de profecia autorrealizadora. É aquela profecia que acontece só porque você acreditou que ela ia acontecer. Nós falamos de energia desde o começo, e eu acho que isso também tem esse fator energético eventual que te, sei lá, te libera mais alguma endorfina, alguma coisa qualquer, um neurotransmissor, e faz com que você... Eu só não gosto, eu como aviador, só não gosto dessas analogias com avião. Vou te explicar uma coisa, Léo. Avião não cai, derrubam. Avião não é feito para cair, ele é feito para voar, mas derrubam. Não existe nada mais seguro do que avião. Para nós, aviadores, é um horror quando as pessoas falam, avião... Ai, isso me incomoda. Mas passei isso, agora quero saber o seguinte. Tem uma grande janela de sinais e símbolos que são os sonhos. E vocês, psicólogos, conseguem decifrar o que o nosso subconsciente quer dizer. É fato? Mais ou menos, porque a psicologia tem uma longa tradição em investigar os sonhos. A mais famosa é a psicanálise, com Freud, né? Que ele começou a, vamos dizer assim, a bombar com o livro A Interpretação dos Sonhos. Mas é claro que existem outras perspectivas para se lidar com sonhos em psicologia. O discípulo e depois dissidente de Freud, Jung, com a psicologia analítica, também trouxe outras possibilidades, por exemplo, os arquétipos, né? Sim, sou muito mais junguiano do que freudiano, eu sou. Pois é uma outra perspectiva que sugere interpretações, uma certa direção, às vezes mais universalista, dependendo do que aparece no sonho, ou seja, imagens no sonho que poderiam significar coisas comuns à espécie inteira. A gente tem, por exemplo, sonhos que são extremamente recorrentes em várias culturas. Por exemplo, os dois clássicos, né? Sonhar que está nu em público e sonhar que os dentes estão caindo. O que quer dizer isso? Isso é o que eu ia dizer. Na verdade, para a psicologia não existem interpretações fixas. Igual aqueles livretos que você compra em banca às vezes. Sonhar com, sei lá, borboleta quer dizer sorte. Para a psicologia, se há algum significado eventual no sonho, esse significado só poderia emergir no contexto de um acompanhamento terapêutico, em que você vai tentar entender o sentido daquilo para a pessoa e o contexto em que ela está envolvida. Porque você sonhar com, sei lá, uma espada flamejante pode significar uma coisa se você é um adolescente jogando League of Legends, ou pode significar outra coisa completamente se você for do candomblé ou da umbanda, que tem orixás que usam. Entende? Então o contexto vai fazer muita diferença também. Sem contar que a gente também pode pensar besteira em sonho. Na vida acordada a gente tem pensamentos que são, entre aspas, irrelevantes. A gente pensa numa música chata, a gente pensa em, enfim, assuntos quaisquer. Isso pode acontecer quando a gente está dormindo. Não necessariamente um sonho tem que ter uma carga simbólica super relevante, né? E tem uma coisa que está sendo estudada já há um bom tempo, mas a psicologia está reencontrando e que pode nos ajudar no sentido de interpretar sonhos, ou pelo menos tentar entender um pouco, que são os sonhos lúcidos. Sonho lúcido é quando você, resumindo, está sonhando, mas você tem consciência que você está sonhando. Há vários graus em que isso pode acontecer, mas nos graus mais elevados, você poderia interagir conscientemente com o sonho. E aí você pode até fazer perguntas. Eu posso até citar um caso meu, porque como a gente mexe com essas coisas, inevitavelmente você tenta ter uma experiência mais pessoal. Uma vez eu tive um sonho daqueles clássicos em que eu estava sendo perseguido por um assassino, alguém assim, clássico de filme de terror, aquela camiseta branca surrada, uma faca enferrujada, um sujeito meio gordo, meio de chinelo, enfim, me perseguindo num beco. E aí no meio do sonho eu tive essa lucidez. É quando você acorda no meio do sonho e fala, ué, eu estou sonhando. E aí naquele momento eu falei, eu não vou correr, não vou fazer nada, eu vou conversar com essa pessoa, é um personagem do meu sonho. Sou eu consciente conversando com o personagem do meu sonho, que foi criado dentro da minha mente, nas profundezas. E aí eu parei para ele e perguntei, por que você está me perseguindo? E ele falou, deu uma resposta profundamente pessoal, não vou falar pela questão da intimidade, mas ele me deu uma resposta profundamente pessoal, e que eu acordei até assustado com aquilo, e aquilo para mim teve até um papel terapêutico. Então, os sonhos lúcidos, eles ainda podem dar essa dica de mais como... do que entendido. Leonardo, muito obrigado por ter vindo. Leonardo Martins nos deu uma aula aqui de simbologias, de amuletos e tudo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, eu agradeço. Obrigado.